E o texto continua, ainda no versículo 17, porque ele faz a pergunta correta. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E veja que ele usa a palavra herdar, e essa palavra é interessante porque um herdeiro, ele é herdeiro naturalmente, legítimo, sem mérito. Ele não precisa ter mérito nenhum para herdar alguma coisa. Então imaginemos que Rodolfo morra, baixa na madeira aí, Rodolfo. Imagine que Rodolfo morra amanhã, né? Tomara que não, mas a gente não sabe. A Letícia, como filha legítima, ela tem direito a herdar toda a fortuna que ele vai deixar, que está preparando para ela, né? Ela merecendo ou não, ela é filha, é um direito dela. Então ele faz a pergunta correta. O que farei? Falei a Letícia, ela entrou lá. Ela estava ouvindo, falou assim, deixa eu ver essa história aqui, porque eu preciso, né, me preparar melhor, para ver o que meu pai está deixando para mim de herança, tal. É isso aí. Chegou na hora certa, Letícia. Estávamos falando de você. Então, a herança é um direito natural, não tem mérito. Não interessa se o filho né, aquele filho rebelde, desobediente, que dá dor de cabeça, pai, mãe morreu, ele tem direito, não tem conversa. Então ele faz essa pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Ele faz a pergunta correta, mas a intenção dele, o conceito que ele tem da salvação está equivocado, porque ele pergunta assim, o que eu farei? Então, ele achava, e a gente vai ver mais para frente, porque ele achava que para obter a salvação, ele deveria realizar algum ato heróico, ele deveria fazer alguma coisa muito legal, muito bacana. Primeiro que esse jovem, além de jovem, ele é rico, né? Em alguns textos vai falar, Lucas, se não me engano, vai falar que ele é um príncipe, ou seja, ele é uma pessoa de influência, ele tem muito dinheiro, ele tem muitas riquezas, ele era um exemplo de conduta, como a gente vai ver mais para frente, ou seja, ele obedecia tudo, era muito obediente. Então ele faz a pergunta assim, mas será que não está faltando alguma coisa para mim? Será que eu não estou deixando alguma coisa escapar e eu não estou sendo bom o suficiente? Então ele começa a ter essa dúvida, então ele vai à procura de sanar qualquer buraco que possa existir na sua conduta. Só que não basta ser correto, não basta ser uma pessoa boa, não basta ser certinho, não basta fazer a pergunta correta, ter a ideia correta, porque ser salvo exige muito mais do que isso. E talvez você já, como nós já lemos o texto, você já imagina o que lhe espera, o que nos espera no final desse texto, assim como esse jovem, ele não imaginava o que esperava ele. Ele não imaginava o que poderia estar em jogo com essa conversa que ele teve com Jesus. Então, a partir dessa pergunta correta que ele faz, ele participa do diálogo correto. Afinal de contas, ele está conversando com Jesus, ele está conversando com esse mestre. E Jesus fala para ele, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Jesus pergunta para ele e fala os mandamentos, não matarás, não roubarás, e Jesus cita os mandamentos, alguns mandamentos para eles. Na resposta de Jesus, essa resposta de Jesus revela que ele o vê como mestre, que o jovem o vê como mestre, mas não como Senhor. Esse jovem vê Jesus como mestre, mas não como Senhor. Como foi dito aqui, ele perdeu a oportunidade, porque ele poderia sim perceber que Jesus era o Senhor, ele teve essa oportunidade, mas ele não aproveitou. E aí, através da resposta de Jesus, o texto de Mateus está diferente. O texto de Mateus está assim, por que você me pergunta acerca do que é bom? O texto aqui em Marcos fala, por que você me chama bom? Não muda muita coisa. A verdade é que a intensidade, né, que alguns comentários colocam, é que Jesus pergunta assim para ele,
você me pede informação a respeito da vida realmente boa. Essa é a intenção da pergunta de Jesus. Você me pede informação a respeito da vida realmente boa. Como se ele já não tivesse. Ele era jovem, era rico, era influente. E aí Jesus pergunta para ele, você acha que você é bom? Talvez por ele ser rico, por ele ser um obediente à lei. E Jesus faz exatamente essa pergunta para ele de forma muito gentil, né, como sempre, de forma muito delicada. E Jesus talvez pergunta assim, você acha que você é bom e você quer ser melhor ainda? Mas talvez porque essa era a ideia que esse jovem tinha diante dos ensinos, né, de outros líderes da época. Porque eles ensinavam que a conduta era importante para a salvação. Eles ensinavam que fazer tudo aquilo, todas as coisas boas, interferia na salvação. Mas quando eles têm esse encontro com Jesus, Jesus vai começando a colocar diante desse jovem e fazendo ele refletir acerca do que é bom e acerca da bondade. Por isso que Jesus pergunta, só existe um que é bom, que é Deus. Ninguém é bom a não ser Deus. Ou seja, você não é bom como você pensa. Você pode ser um exímio seguidor da lei, mas você não é bom. Você pode ser um crente muito top. Você pode ser um crentão, mas mesmo assim você não é bom. Só existe uma pessoa boa. E aí quando Jesus fala que só existe um que é bom, ele está falando dele também, porque ele é Deus. Ele é esse ser humano bom, cheio de bondade. Então Jesus, como mestre, porque esse jovem vai a Jesus como mestre, então Jesus começa a responder ele como mestre. E Jesus fala da lei. Jesus fala dos mandamentos da lei. E aí, ok, ele tem várias atitudes corretas, vários momentos corretos ali com Jesus. E ele mostra também que ele tem a educação religiosa correta. Ele está tirando 10 em tudo, está ticando aqui. Jesus fala para ele está gabaritando naquilo que Jesus vai falando para ele até o momento. E aí, ele tem a educação religiosa correta, porque Jesus cita os mandamentos, né? Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não matará, não. E aí ele fala, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E aí você fala assim, cara, queria ser como esse jovem. Tirou 10 em tudo. Só que, quando Jesus cita os mandamentos aqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não engane ninguém, honra o teu pai e a tua mãe, nesse decálogo, Jesus omitiu o não cobiçarás. Provavelmente, propositalmente, mas Jesus omitiu o mandamento não cobiçarás. E aí ele diz, a tudo isso tenho feito desde a minha adolescência. E aí Jesus continua, porque ele fica inquieto. Ele fica inquieto, ele não se dá por satisfeito. Ele tinha muita riqueza, mas ele tinha muita pobreza na sua alma. Se ele não tivesse esse vazio no coração, ele não estaria tendo essa conversa com Jesus. E ele não entendia ainda que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios. Amém?